94 a gente conquista a Série B. 98 a gente tem o nosso gaúcho invicto. A gente é o único clube do interior que tem um gaúcho invicto. Então é bem legal também, bem bacana, um título bem importante. Mas o nosso principal invicto, né? É a Copa do Brasil. Né? Você falou que os camarotes foram inaugurados em 99, é o mesmo ano, né? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou trazendo aqui junto com o Vinícius, que é o guia do tour aqui do estádio do Juventude, o Alfredo Jaconi, né? Queria deixar a informação aqui de que a gente está fazendo esse vídeo no pós-jogo, né? Ele me abriu as portas aqui, o clube me abriu as portas para mostrar a casa deles. Em um dia pós-jogo, é uma exceção, então ainda tem algumas coisas que estão um pouco bagunçadas, a questão da arquibancada, por conta de ainda estar sendo organizado pós-jogo. Mas de qualquer forma tá mostrando a casa aí do Juventude, né? Que tem uma baita história, vocês vão ver aí museu, vão ver aí salão de troféus, vão ver tudo. Então, um prazer estar mostrando a casa aí do Juventude. Vinícius, obrigado pela oportunidade. E é isso, galera. É isso. A gente começa, na realidade, por essa parte aqui. Esses aqui são os itens mais antigos que a gente tem, né? O Juventude ele foi fundado dia 29 de junho de 1913, então a gente tem já 112 anos de história. As duas taças mais antigas que a gente tem são essas duas, elas são de 1921. Essa aqui ela seria da Federação Rio Grandense de Esportes, ela é a nossa FGF hoje em dia, ela é a mesma instituição, mas enfim, o futebol mudou bastante coisa, não tem nada a ver com o que é hoje em dia, só é realmente a mesma instituição. E a outra taça, ela foi um presente dos admiradores do clube. Lá naquele período, igual eu falei, o futebol mudou muito, então naquele tempo eram os admiradores, os torcedores, né? Então o pessoal, vou dar um exemplo, eles iam de terno, assistiam um jogo, era bem diferente o modo de torcer, e foi um presente, ficou essas duas aí, as duas mais antigas que a gente tem. Tem a bola também ali, que dá pra dar uma olhada, é tudo original, né, nossa acesa, a única peça que é uma réplica seria a camisa, mas também é uma réplica bem bacana e de resto tudo original. Isso aqui é a nossa bola de tento, ou bola de capotão, né? Nosso estado é a bola de tento, seria a costura aqui de cima, então para encher tem que descosturar ela, descostura, enche, costura de novo, é uma travadeira. E ela tem aqui, se quiser se aproximar, em cada gominho um autógrafo dos jogadores da época. Ah, que legal. Ela autografou, é meio complicado de ver, enfim. Ah, dá pra ver, se der o zoom ali dá pra ver, ó. Legal. O terceiro tem Borta Garay. Foi um sobrenome de 3 irmãos, era o Celestino, Francisco e o Florisbelo. Eles foram os primeiros jogadores uruguaios aqui no clube, e a chuteira que foi do Celestino. Show. Ele utilizou o mesmo padrão, toda de couro, sola de madeira. A diferença da trava, Os tachos. Legal. É bem diferente mesmo. Mas enfim, esses são os mais antigos, então. Ela não está bem atualizada, ela está antes de 2020, 2021. A gente teve o retorno para a Série A nesse período, então foi feita uma reforma no geral no nosso estádio, acabou mudando bastante coisa. Mas assim, essa nossa localização, esse espaço que a gente tem hoje em dia, a gente tem desde 1919. A gente é um clube que nunca mudou de localização, é no mesmo lugar. Claro que mudou muita coisa, a própria cidade mudou naquele período que não era nem o centro. Hoje em dia a gente tem uma localização bem privilegiada, bem bacana. Mas lá naquele período era só umas quintas, né? Então o nosso gramado ele tinha o nome de Quinta dos Pinheiros. E aí a gente foi evoluindo, né? Foi crescendo, e a primeira estrutura em si que a gente tem na época foi um pavilhão de madeira, foi nos anos 50, foi feita essa estrutura, até depois vem a mudança de nome, né? Eu vou mostrar também quem foi o Alfredo Jaconi. E essa estrutura que a gente tem hoje em dia, esse estádio aqui, ele é de 75, completou 50 anos agora. É a mesma estrutura também. A parte mais recente ali de estrutura seria ali os nossos camarotes, né? Então ali foi feito em 99, mas enfim, é tudo a mesma estrutura. A gente está sempre reformando aqui, igual eu falei, não está bem atualizado e tem algumas coisas diferentes. Aqui até essas casas a gente está adquirindo devagarinho, né? Então essas 3 aqui já são nossas, essa aqui ainda existe, essas 2 aqui já não existe mais, a gente está expandindo o terreno. A ideia é pegar a quadra inteira aí futuramente, os nossos planos, mas devagarinho a gente vai fazendo. Bacana. Vou mostrar o Alfredo Jaconi para vocês. A nossa fundação é bem engraçada, assim, o clube ele nasceu na realidade de uma briga interna entre o juvenil, dentro do juvenil. Ele foi até o nosso rival, até um certo período, mas assim, vou dar um exemplo para tu ir para Porto Alegre, por exemplo. Lá naquele período era dia, assim, era uma missão para tu conseguir chegar. E aí o pessoal acabava ficando tipo uma semana longe, até um joguinho ali ficava uma semana longe.
E aí começou uma briga, na verdade, entre os homens solteiros e os casados. O pessoal, a mulherada ali começou a incomodar, começaram a falar que vai ficar uma semana longe, o pessoal solteiro, tudo misturado. Então, assim, começou uma briga interna ali no juvenil. Até que um período foi proibido a galera solteira, ficou só os homens casados, né, ali no juvenil. Então essa galera solteira, eles saíram, né, do clube, fundaram o Recreio da Juventude, que existe hoje em dia, e aí depois, ali no dia 29 de junho, a gente cria o Esporte Clube da Juventude. Foram 35 jovens, né, que fundaram, o Antônio Caradilho foi um deles, e aí foi o nosso primeiro presidente. Então é uma história meio engraçada, aí foi uma briga interna no juvenil e foi bom, né, por um lado, que criou o nosso clube, que foi o Esporte Clube da Juventude. Então teve toda essa galera, e esse é o Alfredo Jaconi. Esse aqui é o nome do nosso estádio. Então, o Alfredo Jaconi também é um exemplo. Ele não teve filho, não teve mulher. Era um cara que, assim, a vida dele na realidade foi o clube. Ele foi jogador, foi massagista, foi presidente, foi tesoureiro, ele foi de tudo aqui na realidade. Ele viveu só pro clube. E a homenagem para ele foi porque ele faleceu, né? Ele faleceu em 52 e aí teve aquela mudança, pavilhão de madeira, né, que eu falei para vocês. E esse pavilhão ele finaliza em 54, então foi 2 anos após a morte dele. E aí é uma maneira da gente, né, prestar essa homenagem e é dar o estádio aí de estádio Alfredo Jaconi. É um cara que merece também, igual eu falei, ele viveu a vida inteira dele pro clube e ele faleceu comemorando no estadual também do Juventude. Estava indo buscar cervejas, não sabe se teve mal súbito, alguma coisa para comemorar, né? Estava indo buscar cervejas e acabou caindo no maquinário da cervejaria. Caraca. Ele morreu na hora, ele foi bem complicado. Tinha 42 anos. Era bem Caramba. Então, bem novo. Um cara merece o nome do nosso estádio, até por conta desse rapaz. Todos fizeram uma história, mas ele se destacou na vida. Tem toda a galeria aqui, ó. No clube. Tem muita gente. Aqui são todos os presidentes, né? Isso. E esse ano é ano de eleição também. Show. Vou mostrar aqui o restante também. A galeria vai até o final das paredes aqui, ó. E aí chega nos últimos aqui, que são os mais recentes, né? O último é o Fábio, cadê o nosso top? Beleza. Foi uma fase de ouro, basicamente, no clube. A Parmalat entrou em 93 e ficou até 2000 patrocinando a Juventude. Então a gente conquista os nossos 3 principais títulos. Em 94 a gente conquista a Série B. Em 98 a gente tem o nosso gaúcho invicto. A gente é o único clube do interior que tem um gaúcho invicto. Então é bem legal também, bem bacana, um título bem importante. Mas o nosso principal invicto, né? É a Copa do Brasil. Né? Você falou que os camarotes foram inaugurados em 99, é o mesmo ano, né? Aí o nosso principal título foi contra o Botafogo. Legal. Aqui, 0x0 no Maracanã. Ele foi o último maior público, né, registrado no Maracanã. Como ele foi antes da reforma, tinha mais de 100 mil pessoas assistindo o jogo. Então, igual eu falei, foi o último maior público. Show. Foi legal, ficou marcado também. É título bem importante. É o nosso principal título, né? Bem interessante. Isso aqui, camisa do Everaldo. O Everaldo, então, ele foi o lateral esquerdo da Copa do Mundo de 70, né? Ele conquistou o nosso tricampeão no Brasil no México, jogou junto com o Pelé. E esse cara, ele se forma como lateral esquerdo aqui no clube. A gente pegou ele emprestado da base do Grêmio, então ele vem pra cá como meio campista, acaba se formando e vira lateral esquerdo. Então ele jogou aqui no clube até o final do Gauchão de 65, depois ele já retorna pro Grêmio. Até a estrela dourada do Grêmio simboliza ele, né? Ele é um ídolo do Grêmio, na verdade. Caraca, também não sabia dessa. Mas ele tem essa formação aqui no clube, é bem legal. A camiseta, inclusive, ela é de 65 original, que ele utilizou na época. 65, essa não é a réplica, né? É original. Essa aí é original. Pô, legal pra caramba. É muito raro. Nesse período, mais ou menos ali, era um fardamento por ano. Claro, em ocasiões muito exageradas conseguiam algum fardamento a mais, mas era basicamente um por ano. Então, a década de 60 ali não existe, assim, é bem raro mesmo de conseguir alguma camisa, alguma coisa. Essa daqui, inclusive, tem até umas costuras, né? Tava rasgado. Tinha que se virar ali, tinha que fazer o que dava. Mas é bem bacana, então. Então, esse aqui, no geral, é o centro histórico do Juventude, né? Você pode ver que tem lugares dos presidentes, todas as taças aí, camisas históricas, os troféus. Ali no final, os 3 principais títulos, né? Que são os que estão iluminados ali em destaque. E é basicamente isso, tem muita história, bastante histórias legais que eu não conhecia e que a gente só vê quando a gente realmente adentra um pouquinho aí no estádio do clube. Estou aqui com o Vinícius, chegar um pouquinho mais para cá. Esse é o Vinícius, ele guiou a gente aí, tudo certo. mostrou bastante da história do clube, trouxe de uma forma bem legal, bem diferente aí. E essa
a dimensão do Juventude, né? O único clube do interior que conseguiu chegar a ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Beleza? Valeu, Vinícius, estamos juntos, obrigado por ter mostrado as coisas aí. Vamos para outra parte agora. Bom, galera, então aqui é o nosso salão nobre, ou sala do conselho. O conselho ele seria uma das cabeças do clube, então tudo que passa, né, pelo nosso clube de mudança, alguma coisa do tipo, passa pelo conselho. Mas a gente utiliza essa sala para várias outras coisas. Aqui, quando os jogadores eles estão de férias, eles se reapresentam nessa sala. Não é aquela sala de imprensa, né, que o pessoal às vezes até confunde, a gente vai passar depois também na sala. Mas é uma sala basicamente de reunião, palestra com os jogadores, feminino, base, escola profissional, é tudo feito por aqui. Aqui a gente já vê uma das mudanças, a parte da reforma que eu falei, de 2020 para 2021, foi tudo reformado, ficou uma sala aí bem bacana. E tem as camisas daí mais marcantes, né? Então seria a Série B 94, Deixa eu ver, não, Série B 94. Gauchão 98, ali da Copa do Brasil, e a branca volta para a Série A. Aqui é a volta para a Série A. Isso aí também, a gente teve uma fase bem complicada também, né? Teve a época de ouro ali da Parmalat, mas depois que a Parmalat saiu, a gente ficou tipo até sem série, assim, sabe? Foi uma fase bem ruim. Então a volta para a área é bem... Show. É muito difícil sair de sem série e ter o retorno para a Série A. É bem complicado. Então tá tudo fechado agora do jogo. Aí é o setor das cadeiras, então tem essa visão do nosso estádio. A gente está organizando ainda, né, o nosso estádio. A gente teve jogo ontem contra o Vasco, então aqui é um pós-jogo. Tem bastante sujeira aqui ainda nas arquibancadas, tudo é um processo bem demorado para a gente organizar tudo bem certinho. Então não reparem a bagunça, né? Mas é a realidade. A gente tem a preparação para o jogo, pós-jogo, é sempre esse trabalho. Até as visitas elas ficam fechadas, né, nesse período. Aqui foi uma exceção mesmo, mas a preparação para o jogo seria um dia antes, fica fechada, dia do jogo, e o pós-jogo até a parte da manhã ele fica toda fechada. Aí o que começa na parte da tarde. Costuma ser nesse esquema ali. Essa aqui é a visão do campo aqui, setor das cadeiras, onde ficam os sócios proprietários aqui. Me disse que tem a opção também de colocar, de pagar no dia, né? Pagar um dia só para vir aqui para a região das cadeiras. Você tem essa visão. Aqui do lado são as cabines de rádio, as cabines de imprensa. Aqui parece que é a melhor visão do estádio aqui ou a dos camarotes lá? Cara, é meio similar. É parecido, né? É um conforto bem diferente, mas é similar. A vista é... não, show de bola. Aqui, né, igual foi comentado, é os sócios proprietários. Então é o pessoal que eles alugam durante um ano a cadeira e tem ela reservada. Todas têm a numeração. Mas também tem essa possibilidade, dependendo do que é de fora, tu paga o valor do ingresso e o valor da cadeira. Daí tu vê qual que está disponível. Tem o sócio Black, uma modalidade nova, né, faz um tempinho já que foi feita, mas também libera uma cadeira que seria a modalidade mais top que a gente tem de sócio. Show. Então assim, é um espaço setorizado. De resto, nossa arquibancada é toda liberada, a gente consegue transitar durante o jogo, sabe? Então é um tipo de ingresso só. Pode escolher, pode assistir. Então, quem compra na arquibancada ali atrás do gol consegue vir por toda essa região. E ali daquele lado, se o visitante está no público menor, acho que foi o caso de ontem, até fica só até a grade verde. E aí ali para a grade verde para a direita fica do Juventude. Mas caso o visitante ele esteja maior, a gente consegue liberar daí toda aquela fechadura. Atrás do gol ali fica só o visitante. Abre os portões, ali fica tudo entendi. Isso bacana. É uma única mudança ali que pode acontecer. Mas assim, tem toda essa liberdade para transitar durante o jogo. Bacana. É bem legal. Isso é legal, que aí o torcedor escolhe onde acha melhor. Bom, galera, então aqui a gente tem as cabines de imprensa. A gente tem 24 cabines e cabem 5 pessoas em cada. Aqui a gente tem um projeto já, a gente está organizando para reformar toda essa parte, mas ela é bem organizada, bem bacana também, tem um conforto legal para o pessoal trabalhar por aqui. Tem nos fundos dos corredores os camarotes daí da presidência. Então lá no final, no primeiro, seria o camarote do visitante, e aí no outro lado agora vai estar fechado, mas tem o camarote daí do clube. Isso já foi reformado. Show de bola. A gente vai usar o elevador, a gente passar aí. Elevador com vista panorâmica. Garoto. Aqui ajuda bastante. Legal pra ter caramba. acesso aqui nas cabines de imprensa são 6 lances de escada. Então com o elevador aqui facilitou bastante. O pessoal das cabines eles reclamavam de subir, com câmera, os equipamentos. Então foi bem bacana, mas até questão de acessibilidade.
Galera, então aqui a gente tem a nossa zona mista, que é onde os jogadores eles se encontram. Os ônibus eles entram lá no portão, então estacionam os dois aqui na frente, os jogadores descem e vai cada um para o seu lado. Aqui a gente tem o lado do clube, então tem a sala de imprensa, as coletivas para os jogos, a apresentação dos jogadores, a gente faz todo o trabalho aqui nessa sala. Lá no fundo é o vestiário, a gente vai olhar daqui a pouco. E aqui é o mesmo esquema daí, só que do time visitante. Então tem a sala de imprensa e lá no fundo o vestiário. Tudo reformado, do mesmo tamanho aqui das salas. A gente tenta receber bem todo mundo, tentar receber da maneira que gostaria de ser recebido nos lugares. Então, todas as salas têm TV, Wi-Fi, frigobar, ar-condicionado, tudo. Ficou um conforto bem bacana. Bem, Show de bola. Legal. E é importante, né? Isso aí é... Com certeza. Aqui é o vestiário da base, que atrás, ó, o Nenê aí. E do Vasco também. E aqui a gente vem pro vestiário do Juventude. Isso aí, gente. Nosso vestiário, toda parte da reforma também. Tem o nosso oratório, o maior ele é o São Pedro, que seria o nosso padroeiro, né? Onde a fundação do clube é de São Pedro. Então até lá na frente tem uma estatueta também de São Pedro. Show. Diversas salas de trabalho, né? A gente tem lá no fundo sala do treinador, comissão técnica, que treina na área de desempenho, que seria mais de nutrição, fisiologista, enfim, tem diretor executivo, e ali tem parte também de sala de reunião para o pessoal que está utilizando. Beleza. Então, assim, é uma estrutura bem grande, mas daí não foi comentado ainda, a gente tem o nosso CT. Então, toda a estrutura que a gente tem aqui, ela é meio que replicada lá no CT, foi está tudo sendo reformado também. A nossa ideia, na realidade, é mandar tudo para o CT. Seria deixar o estádio aqui uma sede administrativa. Então, por exemplo, aqui o nosso vestiário mesmo já não é utilizado, já está tudo para o CT. O profissional já não passa mais aqui. Show. Tudo lá para o CT mesmo. Aqui só vem realmente pro dia do jogo. Só em dia de jogo. Entendi. Ou algum treino, alguma coisa que a gente faça por aqui, mas também daí visita, tem que fechar, é bem Entendi. restrito essa parte. Bom, entrando nessa parte aqui, a gente vem pros vestiários, tem a sala de massagem ali, né? Tudo isso para preparação pro pré-jogo, vestiário dos jogadores aqui. Aí ali é a área molhada, né? Geralmente hidromassagem. No caso teria as banheiras, né? Então tem banheira de gelo, banheira quente, tem sauna, tem as banheiras, tem as duchas. Então ali o pessoal acabou de limpar, tá um pouquinho molhado, a gente não vai passar. Show. Mas a saída para jogo, no caso, o pessoal vai por ali, né? Entendi, então tem uma saídazinha ali, a portazinha ali que geralmente está direto pro campo. Show de bola. Também, parte da forma, Ficou bem organizado. atualizado. Tá bem bonito, tá? O vestiário está ali. Camisa 10. Meteu o gol ontem, né? Ali tem espaço de massagens, tem uma fisioterapia também. E ali é a nossa rouparia, então é o setor responsável, na realidade, pelo fardamento dos jogadores. Show. Quando tem jogo, tudo fica organizadinho, o pessoal faz um trabalho bem legal, bem importante. É eles que ficam responsáveis, mas também aqui não tem nada, é só lá pro CT mesmo. Beleza. Então aqui é onde o pessoal se reúne, né, se encontra. Primeiro sai o visitante, a gente faz uma troca de lado. Então o visitante ele sai na porta branca, lá no fundo. Eles aguardam aqui na esquerda. O clube é atrás aqui da parede, aguardam aqui na direita. Tem as crianças que descem no gramado, ali atrás tem o vestiário da arbitragem também. Então realmente é aqui que o pessoal se organiza. E aí depois a gente desce. Ali então na visita, a gente só pede mesmo para não pisar no gramado, mas toda a parte sintética, os bancos ali, é tudo bem tranquilo, a gente vai descendo ali no molhado. Show de bola. No VAR também, todo mundo vai. Cabine do VAR aí, fica aqui ó, no estádio. E aí a entrada dos jogadores é por aqui. De acesso. Aí no caso aqui o esquerdo é o visitante. Visitante aqui. A comissão técnica, os jogadores, o departamento médico, brigada. Show. E ali é o mesmo esquema, só que do Juventude. Agora tá sem Comandante. as capas, mas ó, as cadeiras são todas novas. A gente trocou, tanto né, do visitante, trocou tudo aqui. Ficou tudo novo, ficou bem legal. Na sala de imprensa a gente vai passar também tudo novo. A gente investe bastante na estrutura, todo o gramado. Excelente, também, o com gramado certeza. está sendo elogiado. A grama tá Claro, bonitinha, tá cara, ó. um pouquinho machucado, né? Como o jogo Sim. foi ontem, enfim. Não deu pra fazer Mas dá pra nenhuma ver que tá, manutenção, mas é bem legal. pra ver que tá numa qualidade bacana. A gente tem 2 gramas. Aqui no sul é muito frio. Né? É uma mudança, na realidade, de clima muito grande. Então essa grama que a gente está utilizando agora, ela é a Azevém.
Ela é uma grama específica para o inverno. Quando vem o verão, a gente mata ela inteira, passa como se fosse um veneno, mata ela e semeia a bermuda. Seria a grama de verão. É feita essa troca 2 vezes por ano. Porque, enfim, não aguenta. Não aguenta. Aqui, mês passado, retrasado, deu sensação térmica -6. E verão é 35, sabe? Graças a Deus que eu não vim nessa época. Frio, muito forte. Pô, legal isso. Então tem que fazer essa troca. Mas sistema de drenagem também é todo novo. A gente fez aqui tudo novo, ficou bem legal. Até ali naquele mato, né, ali é o Mato Sartori, nasce o Arroio Tega. Ele é o principal rio aqui de Caxias, é um rio urbano e ele passa por baixo do nosso gramado. Claro, ele é todo encanado, né? Mas ele passa por baixo, então tem uma conexão, né? A nossa drenagem já segue meio que o fluxo do rio. Ah, legal. É uma estrutura bem legal aqui por baixo, né? Show, show. Aí outra curiosidade também que é bem legal de se saber. Já tem sistema de irrigação, tem tudo outro. Aham. Uma estrutura bem bacana. Aí aqui a sala de imprensa, né? Isso aí, todo reformado também. A gente utilizava antigamente uma lona ali atrás, só que muda algum patrocinador, muda um design, vamos dizer, do backdrop, a gente teria que jogá-lo na fora e fazer nova. Então a gente decidiu colocar as TVs, fica bem melhor, né? Facilita esse trabalho e fica mais bonito também, né? Fica mais moderno. Dinâmico, movimentando ali. Isso, as Show de bola. também, tudo novo. Pro pessoal do jornalismo aí. Isso, Tudo bacana. Organiza tudo certinho, mas ficou bem legal, porque tem até um cheirinho de novo, né? Meio Dá pra sentir mesmo. Tudo zerado, bacana.